Salve, salvem serguianos da terra! É com muita honra que nós começamos mais um episódio do Serguianos. Bom, hoje nós vamos apresentar o seguinte. Vamos falar de John Rawls, tá? John Rawls é americano, salvo engano, norte-americano. É um moço muito inteligente e que fez a última grande metáfora aí da ciência política, tá? Vocês aí não ouvem falar nele. Eu vou mostrar para vocês hoje. Olha bem a profundidade disso. Vejam bem. Eu vou mostrar, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como é que tarefa árdua é essa de explicar uma doutrina. Olha, quando a gente faz um discurso para muitas pessoas, a gente tem que pressupor uma homogeneidade de entendimento nesse grupo. Essa homogeneidade nesse sistema, nessa vida que aí está, não pode ser, nesse planeta, não pode ser presumida jamais. Porque uma coisa que todo mundo consente que há o desentendimento, né? Há a desunião de ideias, né? Isso quer dizer, o desnível, a diferença de ideias, né? A sociedade é uma sociedade do planeta, né? Uma sociedade que tem ideias diferentes, tem níveis diferentes de entendimento, níveis diferentes de materialidade, de poder material, níveis diferentes de vidas diferentes de situações, de circunstâncias, de posições, né? Aquelas que são de ordem coletivas. Quer dizer, eu quero pensar que o arranjo de todos é um arranjo coletivo. Agora, vejam bem, antes da gente entrar nessa questão aí do coletivo e do exclusivo, meu Deus do céu, os serguianos não estão nos apontando de forma direta esses caminhos, qualquer caminho que seja. É apenas a sugestão serguiana, porque os serguianos estão, na verdade, o que eles sim estão mais propondo com mais veemência, não é? É um modo correto de enxergar e dividir as coisas, e perceber as coisas, né? E determinar as coisas, né? Um modo mais correto de determinar as coisas, né? Ou seja, uma assembleia constituinte justa, né? Dentro dos padrões de uma filosofia da política, né? Agora vocês vejam bem, então, como eu não posso ter essa presunção de que o povo brasileiro está me compreendendo aí indistintamente, todas as classes, as idades, os credos, eu vou falar hoje para aqueles do grupo. Eu vou formar dois grupos, dos que entendem rápido e dos que não entendem rápido. Então eu vou falar hoje do grupo que não entende, daqueles que não entendem rápido. Nós vamos explicar de uma maneira lenta. Porque entender rápido não significa que a pessoa é ignorante. Significa que ela pode ser até mais inteligente do que aquele que pensa muito rápido. Agora, vejam bem, quando a gente expuser essa doutrina, e aí nós vamos aproveitar o gancho de Rawls, né? Quando a gente puder expor isso daí para um grupo maior de pessoas, que é esse grupo que eu acho que pensa devagar, é o grupo mais numeroso, porque tem pessoas ali nesse grupo que pensam devagar porque não tem uma conexão fácil, né, de intelecto cerebral, ou outros que são mais realmente cautelosos, né, e programaram o seu cérebro para entender conversas mais lentas, discursos mais construídos, mais extensos, aqueles que a gente tem mais tempo de observar, aquele que a gente tem prazer em observar, que se entrega àquilo. Isso aí tá faltando esse tipo de pessoa. Agora, é claro, esses manuais aí políticos deviam ser
menos emocionantes, né? Menos amorosos, menos sentimentais, menos românticos, deveriam ser mais objetivos. É o que o Sergiano tenta fazer. Só que para contar isso, como isso é simples demais, é preciso uma simplicidade muito grande para expor isso daí. Essa simplicidade é essa simplicidade que a gente está tentando aqui agora. Uma simplicidade de falar uma coisa, pegar um gancho de um amigo filósofo, o grande último filósofo da filosofia política, né? Tá sumido, vocês não conhecem ele, o povo não conhece, aqueles que pensam lentamente, aqueles que pensam rapidamente, poucos conhecem John Rawls. Agora, você não precisava de... Isso é uma metonímia. Conhecer o John Rawls não é necessário. É preciso conhecer a última metáfora que ele contou sobre a filosofia política. Essa aí é necessária. Mesmo que você não tenha aprendido isso com John Rawls na filosofia, desse mine maximorum, ele fez um jogo de palavra aí com mínimo, máximo, mínimo, não importa nada. Para você que pensa devagar, olha, o que é a doutrina do Rawls, tá? Veja bem, o que é a doutrina do Rawls, que é preciso você entender e colocar no seu almanaque aí de filosofia política, no seu manual de filosofia política aplicada. O que você tem que colocar aí para você entender o discurso que está sendo dito aqui pelos sergianos? Você tem que entender simplesmente uma coisa. Imagine você bom, você vai vir à vida, tá? Você não foi concebida ainda. Ah, mas de onde eu vim? Vim da barriga da minha mãe, mas não interessa, você não existia ainda. Vamos imaginar que a gente pudesse ir nesse tempo onde você ainda não existe, mas que precede a sua existência. Ali está se discutindo, está se perguntando a você. Você hoje, dentro de você sente o que é hoje, estavam fazendo isso para você lá nessa pré-existência aí. Vamos supor que isso fosse possível, né? São metafísicas, as quais são muito perigosas às vezes. Mas, enfim, vamos imaginar isso daí, tá certo? Então, posto isso daí, você, então, tem a opção de escolher alguma coisa. Alguém está te perguntando lá, estão fazendo para você a seguinte questão, olha, você prefere vir? Você quer viver a sua vida, você vai começar a sua vida, daqui a pouco você vai entrar, né? Você vai adentrar na existência, você vai viver, né? Você vai existir nessa dimensão, essa nossa, né? Então, você preferiria? É difícil. Veja que agora que tem pela frente é mais difícil ainda. Esse dia que já está difícil. Agora olha que sofrimento, olha. O que é ser humano? Ó. Você deve escolher agora se você quer existir num mundo onde você vai saber que você vai ter o mínimo necessário. E esse mínimo necessário é aquele que a maioria escolheu. Pediram para descrever o mínimo necessário lá. Ó, falaram, o mínimo necessário é isso aqui. Você não sabe quanto que é esse mínimo necessário aí, não. Mas você sabe que foi a maioria que escolheu ele, de forma legítima. Veja bem. Você vai optar por um mundo que seja feito nesses moldes, que seja constituído, um mundo onde você nasça e encontre este mundo, né? Ou este mundo que nós descrevemos agora. Ou você, em contrapartida, escolheria um mundo de aleatoriedade, significando isso o fato de que você nasceria com seus talentos, viveria deles, semelhantemente ao que nós fazemos hoje. A própria sorte, quer dizer, você nasce numa família rica hoje e você foi
agraciado pela sorte, pela aleatoriedade, tá certo? Isso no pensamento de Rawls, tá certo? O que é que você escolhe? O que é que você escolhe? Essa é a opção. Agora, vejam bem, segurem as pontas aí. O Rawls, na verdade, não ficou legal esse sistema dele, não. O brilhantismo dele tá no fato de que ele superou aquela última metáfora lá do bom selvagem, do homem médio, do homem do Rousseau, lá, né, do lobo do homem, a historinha do lobo, enfim, criou-se uma metáfora mais importante para a busca do nosso senso político, para a busca da definição real do que politicamente realmente somos. É essa busca é isso aí que a gente tem que estar em busca desse caráter mais apurado de percepção, que é próprio de algum ser que é mais autêntico, é mais vivo, né? É mais ativo. Bom, eu assim quero pensar. Isso aí já nem pertence a Rawls, não, tá? Agora vocês vejam bem, vamos concentrar no que acontece aqui com o Rawls. Apesar dessa contribuição maravilhosa, ele poderia ter feito um negócio ainda melhor se não tivesse inventado essa tentativa dele aí de superar a igualdade e liberdade. Foi muito contradicente, né? Enfim, atrapalhou o próprio desenvolvimento da metáfora do minemorum, né? Do máximo do mínimo, dessa metafísica que nós estamos apresentando aí, né? Você vai vir a vida. Então, o que é que você escolhe? Eu acho que o negócio poderia ter sido mais claro. Olha como é mais simples colocar dessa outra maneira. Veja bem. O mundo é um lugar onde o ser humano pode ter o melhor do melhor, o melhor do melhor, o melhor do melhor, e todos terem isso, dá para fazer isso. Dá para fazer isso. O problema, qual que é o problema? O problema é um problema de opção, de escolha lá da base, que já traz vocês muito afoitos para esse tipo de audição. Se vocês não forem todos tão afoitos e perceberem que lá atrás cometeram um erro, pelo seguinte: quando as pessoas vão formular as suas vontades, se elas forem respeitadas, o mundo tenderá para a vitória da coletividade. Porque a coletividade anseia por uma homogeneização. E o que a nossa Terra tem hoje é isso, essa falta de homogeneidade. Agora, esse caminho é um caminho natural, a gente já discutiu isso em teoria da evolução, eu estou falando isso com o tom da teoria da evolução da existência, é uma teoria geral que está presente lá em Sérgios. Aqui não existe isso ainda na Terra, nós somos muito novos. Essa teoria geral está dizendo que isso naturalmente vai acontecer. Nós vamos passar por um estágio agora de evolução coletivista do tipo qualitativo, nós já temos falado sobre isso. Agora, o que o Sergiano está apontando de primordial não é isso, não. Ele está apontando de primordial é que você tem que respeitar essa ordem que é o individual, essa vontade individual, que é a própria dos seres atuais, né? O individualismo, que é isso que tornou os seres humanos o que são.
nos trouxe até aqui. Foi esse ímpeto de individual, uma força extremamente vital, pulsante, né? Mas que agora tem que ser relativizada com esse referendo da generalidade. Foi isso que aconteceu em Cegos, o referendo da generalidade. Essa foi a primeira modificação deles lá no passado, remotíssimo. Tá certo? Então, isso aconteceu. É porque às vezes a gente fala com os amigos, tem uns amigos, a gente conta para eles como é que eles se impressionam, né? Eles ouvem um livro e querem entender melhor, né? Querem entender melhor como é que funciona a doutrina. Ficam curiosos, né? Aí eu falo com eles, não, vocês têm que entender, estudar, ler. E essa oportunidade hoje aqui é uma oportunidade em que a gente tenta esboçar de uma forma mais lenta, mais pormenorizada, né? É uma boa oportunidade. Então esse referendo da generalidade aconteceu lá. Desse referendo surgiu um outro sistema, que pra gente não importa qual vai ser, não tem importância. Pode ser a permanência do exclusivismo, que a gente chama de individualismo, que na verdade é um individualismo stricto sensu, tá? A gente já falou disso nas aulas anteriores. E o caminho inevitável é esse da generalidade. O que é a generalidade? É um momento em que a coletividade percebe, né, que deve haver uma possibilidade real de escolha da própria ontologia, né, do próprio viver. Isso aí, olha, em Cegos provavelmente foi assim, eu não sei realmente o que aconteceu lá em específico, mas quer me parecer que foi o sistema das informáticas, o sistema da informação, né, que foi capaz de simplesmente fazer uma adaptação simples, né, para apurar com mais autenticidade, com mais efetividade, né, e fidedignidade esses exames. Agora, você vê 11 pessoas que são as mentes mais proeminentes, supostamente, da nossa coletividade, da nossa nação, elas se põem a questionar essa questão aí, esse problema aí, sem a noção desses vieses, né, que estão sendo tratados aqui. Quer dizer, o problema todo está muito na cara, e nenhum deles suscitou isso, né, embora muitos soubessem. Mas por que não menciona isso? Vocês sabem disso? Olha, não lhes ocorreu que talvez o problema não seja o problema da apuração, mas dos itens de opção que estão postos ali? Como é que a gente está realmente apurando a vontade das pessoas? A gente está dizendo que está fazendo isso. Isso aqui não é nem o ideal que está, não é nem o projeto do futuro, isso já é realidade. E nós estamos só justificando porque a gente não faz nada por gosto, por impressão, por achismo. O sergianismo, ele respeita a si mesmo, né? Agora, essas pessoas aí, é claro, elas estão se esforçando, meu Deus do céu. Elas são realmente fantásticas. São pessoas fantásticas, sem dúvida nenhuma, né? Pessoas fantásticas, sem dúvida nenhuma, né? São autores de livros renomados, né? Livros lidos noutros países, possivelmente, tá? Então, eu acho que isso aí é um exemplo de mais um exemplo de poder de intervenção na realidade, que deveria ser, portanto, mais considerado, né?
mais considerado, pelo menos. Bom, agora vejam bem, o que acontece aqui com... A gente vai tentar falar um pouquinho também, né? Nós estamos com 20, nós vamos até 36, 40 nesse. Tá indo bem tô indo bem no vídeo, hein? Eu acho que está ficando claro aí para você. Vejam bem, essa coisa da velocidade do discurso, né, já consegui dar ensejo aí, pelo ensejo, implementar aí na primeira explicação, né, a velocidade do discurso das pessoas, né, então não tem muito, são poucas pessoas que estão com paciência aí. O Drauzio Varela falou outro dia, meu Deus do céu, eu sempre criticaram o Drauzio e outros gostam dele, mas enfim, eu sempre também não tive assim, nunca me destacou o Drauzio não, entendeu? Eu sempre gostei do Lair. O Lair pelo bom ato, o ato humano, que deveria ser até premiado, né? Talvez internacionalmente, né? Talvez com algum título internacional, mas enfim, essa coisa de tentar oferecer uma ajuda, né? Uma ajuda que alcançasse realmente a todos, né? Uma ajuda que não é propriamente a ajuda que está aí fazendo bem. A ajuda beneficia as pessoas efetivamente que estão precisando dessa intervenção médica, dessa autônoma, né? Agora, o interessante é a revelação do conhecimento, né? A exposição do conhecimento, né? A revelação de que as indústrias aí estão sabotando a humanidade, né? As indústrias farmacêuticas, enfim. Meu Deus do céu, todos eles lá, os dirigentes que estão lá nessas indústrias agora, os donos dessas indústrias, que estão lá em outros países, são seres humanos do mesmo jeito que nós. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Não adianta achar que os caras formam cartel, são seres humanos. Estão vegetando, estão por cima do orbe, estão ansiando uma transformação, né? E estão ansiando por uma capacidade digna, né? Um formato digno de eleger, de manifestar o seu próprio desejo político de convivência, né? Que não é sobre um rol taxativo, número clausus, né? De possibilidades, né? De pessoas que supostamente estão representando um modo de vida. Meu Deus do céu! E ainda vocês discutem sobre capitalismo, sobre comunismo? Para que vocês discutem isso? Se vocês discutem os aspectos, né, os comportamentos de uma ou de outra doutrina, mas não discutem sobre o pensamento espiritual por detrás das ações humanas, né? Qual a motivação dessas relações, né? Qual o formato dessas relações, né? Qual a finalidade última, né, espiritual dessas relações? É a base de um coletivo, de uma aposta em uma eleição majoritária, né? Uma aprovação majoritária de um grupo de pessoas que acreditou que a vida em conjunto, onde se almejasse o máximo do máximo para todos indistintamente, fosse supostamente, ainda que ilusória, muito arrogante, né? Pudesse ser essa daí mesma, né? Agora, ainda assim ela não deixa de ser a mais provocante, a mais, ao meu ver, a mais certa. É claro, eu quero um mundo onde o ser humano se entenda, né? Eu quero um mundo onde o ser humano se entenda, mas ele se entenda de uma forma tão sofisticada que a gente pode viver
viver naturalmente, né? Esse ritmo de vida aí, as pessoas acham que a gente vai falar, dizer um predicativo de qualidade. Não, ele é de forma. Esse mundo natural do qual me refiro aí é o mundo onde você pode expressar os seus talentos de uma forma mais natural e a partir de uma relação mais natural, mais saudável e mais harmônica com o seu estado regedor, né? Com a nação que te acolhe quando você nasce. Você nasce, meu amigo. Você nasceu, você talvez não se lembre que nasceu, porque ninguém tem lembrança do momento que nasce, mas é preciso gravar e mostrar para a pessoa que ela nasceu. Quando ela nasceu, ela não sabia nada sobre a vida, não sabia nada sobre aquela vida, ela simplesmente se encontrou naquela vida. Muito do que ela é hoje é um produto do que ela já era antes de ser, de mesmo ser, né? Quer dizer, antes mesmo de ser. Então era uma carga genética trazida. As pessoas têm às vezes uma obsessão aí pela tradição, né? E você vê que como é que é interessante o liberalismo tá dentro. Qual que é o espectro político do liberalismo? É a tradição e é o progresso. Olha para você ver que curioso. Aí o John Rawls me tenta unir liberalismo com igualdade, né? Porque ele, não sei se ele se curvou a regra daquele momento acadêmico ali, de que o mundo, talvez o maior problema do mundo fosse a dificuldade de conciliar a igualdade e a liberdade. E até hoje estão dizendo que ainda é esse problema, né? Que ainda esse é o maior problema. Ora, é claro que é. Isso aí são coisas inconciliáveis. Como é que você vai conciliar duas coisas inconciliáveis? O que você pode fazer é uma evolução para além do espectro, né? Se colocar fora do espectro, né? Para além da direita e da esquerda, né? Encontrar um sincretismo da obviedade, né? O sincretismo da obviedade. Você vai colher o que você julgar mais apropriado para montar a sua própria ontologia, né? Eu acho que isso aí é o mais evidente. Agora, vocês vejam bem, eu vou tentar falar também, nós estamos com 28. Mas o Drauzio estava falando que aproveitar o curso de Direito, bem plano, é claro, meu filho. O Drauzio falou outro dia aí, né? Eu fui do Drauzio, eu fui pro Laí, mas enfim, o maior respeito pelos dois, essas duas grandes figuras, mas o Drauzio eu nunca curti o Drauzio, mas porque o Drauzio sempre falou, sempre ouço o Drauzio falando, apesar de não gostar bem do que ele fala, eu sempre respeito, ouço ele com respeito. E isso aí, é claro, uma pessoa digna de respeito. Agora você veja bem, ele vai e fala que é bom para a alma exercitar. É claro, né, Drauzio? Isso aí é o que o Laí está falando há muito tempo, né? Exercitar. Mas é isso aí que é o elementar, né? É o elementar. É porque eu nunca tinha ouvido o Drauzio falar isso, não, em exercitar. Você até me perdoa, viu, Drauzio? É porque se você fala muito, e eu aqui não percebi, não vi, eu não sei, não percebi, mas dá a impressão que, pelo que me recordo, o senhor fala mais você vai muito conforme a orientação da Organização Mundial de Saúde, né? Não é nada demais, isso é uma referência
boa até, né? Mas ela é insuficiente. É só isso. Agora, o que acontece? O Laí foi esse médico, né? Que foi e denunciou esse sistema aí e junto dele mostrou que existem o grande protagonista aí do conhecimento pode ser a internet, né? A Google que tem onde constam lá as pesquisas todas no computador, disponíveis na rede mundial de computadores, livre a sua consulta na íntegra, inclusive. Quer dizer, basta as pesquisas estão prontas, aqueles são documentos importantíssimos, né? Documentos importantíssimos. E poucas pessoas são capazes de tomar acesso a esse acervo tão importante aí. O homem foi lá e fez isso. Ele foi lá e fez isso. Então ele traduziu e ampliou os nossos conhecimentos aí, sobretudo sobre os itens da nossa natureza, né? As frutas, os legumes, as substâncias, algumas delas raras. Então ele foi mostrando todo esse universo, o potencial desse universo, e das formas mais simples possíveis, e sempre dizendo: olha, testa aí, meu filho. Testa aí, se for bom, se você acreditar, né? A sugestão está no acreditar também, que ele também fala isso na neurolinguística. Então, se você vai pela questão do bom senso, eu gosto muito do Laí pelo bom senso dele, para falar a verdade. Esse homem tem que pôr ele na política. Eu já pensei em convidá-lo muitas vezes. Tá aí então o convite, se tiver interesse. Agora, vocês vejam bem, a metáfora serguiana foi ainda melhor, né? O Rawls é o que a gente tem que reconhecer. O Rawls falou: olha, gente, vamos pensar nisso. A gente vai vir e tem que escolher aqui. Aí, depois, os serguianos nos apresentam uma metáfora ainda mais interessante, mais objetiva. Olha, como é que a gente faz para formar uma sociedade? A gente tem que escolher critérios, né? Temos que escolher critérios. Por que critérios? Ora, porque deve haver algum instrumento capaz de nos dar essa sustentação, né? E aí eles se deparam com o bom funcionamento da razão. A razão já andava um pouco abalada, mas ainda assim confiaram nela, porque a sua vocação sempre tem, a sua vocação tem sido a nossa vocação tem sido a razão há muito tempo. E aí apostaram nela, mas transmutando ela em obviedade, né? É uma apropriação, né? Uma apropriação, um empréstimo, uma consignação que a teoria provoca, né? Mas para trazer para trazer coisas interessantes. Por exemplo, se você vai construir um grupo de uma sociedade qualquer, você então, né, dentro de um planeta, se você está realizando isso, parece provável que você deva chamar todos aqueles seres da sua categoria biológica, evidentemente, não é? Todos eles, por mais diferentes que eles possam parecer uns dos outros, ou ser uns dos outros, pelas suas circunstâncias, pela sua posição no planeta, ainda assim, ou seja, não obstante, por compartilharem de caracteres reconhecidos pela taxonomia, caracteres de assimilação e identificação de gêneros e espécies, bom, então você tem que presumir que todos esses indistintamente devem, né, porque
possivelmente gozam de um potencial intelectual tal ou semelhante ao seu, tal como semelhante ao seu, né? Então você pressupõe que devem ser chamados todos indistintamente. Agora, por quê? Poderia chamar só alguns, descartar outros. Você pode até fazer isso e chamar isso de democrático. Mas o problema é que você às vezes está até pretendendo a democracia no futuro, a melhora do mundo no futuro. Mas se você faz isso, você fica sem moral depois para começar suas organizações de homogeneidade, né? de justiça. Porque qualquer pessoa, por mais da direita que ela seja, a direita tradicional, ela não é possível que ela imagine que o mundo vai ser perfeito do jeito que ela imagina e ao mesmo tempo o mundo bom do jeito que ela imaginava que seria. Porque esse mundo da direita, sobretudo, parece ser um mundo de pouca estabilidade, né? De pouca estabilidade, né? De constantes fatos revolucionários, né? De constantes transformações de poderes. Agora, para além do que isso quer significar, vejam bem, a esquerda, tem gente que às vezes, é bom a gente falar, né? Às vezes as pessoas entendem mal, enfim, e nos colocam numa posição do espectro diferente, mas vai de um extremo a outro, sabe? Vai de um extremo a outro. Mas enfim, porque outro dia eu falei muito mal eu falei de uma forma dura, né? Uma forma natural, né? Uma forma natural. Dura no sentido de ser mais aguda para o intelecto, né? Porque eu falei de uma forma profunda, né? De forma que as pessoas geralmente não conversam, né? Elas não tratam de política profundamente, como deveriam tratar. Mas, enfim, ainda assim, se elas tiverem oportunidade, se todos nós tivermos a oportunidade, provavelmente a escolha maior seria por esse mundo. Eu quero que você faça esse exercício aí, intelectual, né? Se forem todos convocados, né? E dentro da possibilidade de expressar da forma mais simples a sua vontade, da forma mais simples possível, da forma mais autêntica possível, contando com todos os componentes do mundo, todos os seres humanos do mundo, os pobres, os deficientes, os doentes. Se eles pudessem expressar a sua vontade, é preciso apurar um meio para que isso aconteça, não é? Isso é simples, é um trabalho simples de informática para ser resolvido, né? Basta a informática desejar realizar esse trabalho. Veja bem, então se forem incluídos todas essas pessoas, né? Você fala pessoas com discernimento, você pode fazer um rebaixamento da maioridade civil nessas ocasiões de referendo das generalizações. Aí você abaixa, ao invés de 18, 16, 14, por exemplo. Acima de 14 já tem a responsabilidade, já é incumbido da responsabilidade. Relativizada, mas com direito a voto, com imposição, obrigação de voto. Agora, essa obrigação aí tem sanção? Não. Não tem sanção, não. Ah, mas então não quis votar esse povo? Ora, se você fizer um programa de explicação, eu tenho certeza, né, onde você mostre para o mundo ou para o seu país, você está fazendo
uma coisa realmente muito mais que democrática, né? Uma coisa que vai além da democracia. E você então prepara todos, eu tenho certeza que o nível de abstenção seria aí baixíssimo, né? Todos consentimos nisso, né? Pois bem, mas a pessoa não vai entender a pergunta vai ser difícil? Não. A pergunta tem que ser simples. E depois de um estudo, de uma apresentação para essas pessoas, de estudos, né, de cada doutrina defendendo o seu ponto de vista, né, formando o seu partido, dessa vez um partido legitimamente político, não um partido de interesses superficiais, mas um partido de interesses profundos, né, da configuração do espírito político dos seres. Quando você faz todo esse empreendimento, você está finalmente honrando os seres que são, né? Mas enfim. Agora, concluir liberdade e igualdade, conciliar, né? Conciliar. Não tem jeito, Raul, conciliar a liberdade com a igualdade, não. Não tem jeito, Raul. O que acontece o que você tem é isso aqui, ó. Você tem liberdade e igualdade. Aí no meio, o que esses dois polos criam? Já te falei, o espectro do liberalismo. O espectro do liberalismo, ele vai do exclusivo ao coletivo. Olha, ele vai do tradicional, do mais tradicional, né? E do mais tradicional ao mais sofisticado, ao mais transfigurado, ao mais progredido, né? Ao mais forte sentido progressista, né? De ser. Agora, porque esse progressismo aí também tem que ser cuidado. Nós já estamos com 42. Senão a gente chega no mundo onde o progresso é tão grande que a gente começa a mudar tanto que a gente não reconhece, daqui outra geração a gente não se reconhece nem mais. Pois é claro que ninguém quer isso também. Então, você vê como é que o liberalismo é um pêndulo aí que está aí entre essas forças aí, né? Entre a liberdade e a igualdade, que na verdade estão representando cristianismo, capitalismo, capitalismo, comunismo, né? Exclusivismo, coletivismo, né? Tudo isso, né? Então nós vamos fazer uma pausa aqui, tá certo? E vamos, já damos prosseguimento aí na aula no sobre ontem serguiano, que está se transformando muito mais. Eu devia incluir isso aí na linha de cursos, né? Mas, no entanto, vou deixar no sobre ontem serguiano. Talvez é o sobre ontem 13, eu não me recordo, mas já nos vemos.